Saudações a todos. E dando sequência aos vídeos, hoje eu vou postar um disco que, apesar de eu tive uma fase radical da minha vida, né, que eu toquei em banda de black, de death, né, toquei vários tipos de banda, toquei de banda de black, de death, de heavy, de thrash, de punk, né, mas esse disco era aquele típico disco que a gente ouvia escondido, né, para os amigos não podia saber que a gente tinha. Quando a gente é adolescente, a gente tem esse pensamento mais trancado, mais radical. Esse disco, eu tive ele em vinil, foi passado para mim por um colega na época, eu apanhei dele, eu comprei dele, e fiquei com ele até. Eu não ouvia ele nos anos 90 muito. Eu ouvi no início e passei a ouvir ele mais ali no início dos anos 90 eu ouvia, mas no final dos anos 90 eu já não estava ouvindo, porque eu estava na fase radical, eu larguei ele um pouco de lado. Mas chega a certa idade que você começa a ouvir de novo. Então, nos anos 2000, 2000 e pouco, eu comecei a ouvir esse disco novamente. E é um disco que, tipo assim, não que me marcou tanto assim, né, mas é um disco de hits, né? É um disco de tocar de rádio, né, de FM. Aqui na minha cidade tinham umas rádios, que tocavam rock, principalmente à noite, e tinha nos anos 90, ali entre 98 até 2001, tinha uma rádio aqui que chamava Alternativa. E ela fez eventos de rock, trouxe bandas até de thrash, metal, na época, bandas locais tocaram, de heavy. E ela tocava muito essas músicas mais comerciais, né, dos anos 80, dos anos 90. E a gente ouvia, né, porque sempre estava ouvindo um rádio, ou minha irmã estava ouvindo, que na época eu cheguei meio que morar na casa dela, assim, ia lá almoçar, né? Eu morava sozinho, mas eu almoçava, jantava lá. Aí eu sempre estava ouvindo o que ela ouvia. Acabava ouvindo muita porcaria, muita coisa legal também. E essa rádio a gente colocava às vezes nela e deixava tocar. Aí tocava muito esse estilo de som, né? E é um disco que eu passei a admirar, sabe? Bem mais do que na época que ele surgiu. Que eu lembro que eu tinha um irmão mais velho, que já é falecido, ele gostava desse disco. Não sei se era só desse disco, mas ele gostava da banda, né. Eu sei que eu devia ter meus 8, 10 anos, eu lembro dele ouvindo, né, ele ouvia esse disco. Não esse disco, ele ouvia a banda no caso, né. Ele sempre estava ouvindo e tinha, não sei se fita cassete, eu era muito pequeno, não lembro com perfeição. Mas eu lembro que ele gostava da banda, que ele falava. Ele cantarolava algumas músicas no embromation. Eu estou falando desse disco específico da banda Bon Jovi. É uma banda de hard glam ali dos anos 80. Esse disco vendeu horrores, parece que é uma edição mais antiga, eu até achei outras edições para comprar, mais nova, mas é um disco que eu gosto, mas não é uma. Assim, marcou porque fez parte da minha história. Meu irmão ouvia muito, depois eu passei a ouvir no começo dos anos 2000, assim que eu vim do Rio de Janeiro, eu passei a ouvir, e eu passei a abrir mais a mente para esse tipo de som, entendeu? Que eu acho que é um som que vale muito a pena a pessoa ouvir, para quem quer ouvir um som mais acessível, às vezes com uma namorada, uma mulher, elas não gostam de rock, esse aqui é um álbum ideal para você colocar ali, entendeu? É um álbum que, se você parar para perceber, ele tem coisas boas. A guitarra é bem timbrada, as melodias são bonitas, entendeu? É um disco pop, bem dizer, mas é um disco pop bem feito, entendeu? Eu acho que é um disco de hard rock destinado ao grande público, né, ao povão.
mas tem suas coisas boas. Se a gente for olhar por outro lado, assim, como esse disco, ele tem suas qualidades perto do que hoje toca em rádio, que na época a gente ligava a rádio, a gente ouvia isso, Bad Company, ouvia muitas bandas, assim, de hard rock, né, de pop rock nacional. Hoje, em vista, é uma porcaria a música de rádio. Então, diz que vale a pena a pessoa conhecer, entendeu? Tem discos do Bon Jovi que é mais pesado, né? Igual o meu preferido da banda é o Tuesdays, eu não vou negar. Mas esse disco me marcou mais por causa, ele sempre me acompanhou, a minha infância, a minha adolescência. Onde quer que eu ia, esse disco em algum lugar eu trampava com ele. Então eu acho ele importante por isso. Ele me abriu a mente para poder ouvir coisas mais light, né, mais calmas, mais clássicas, mais glam metal, vamos dizer assim. Tanto que a partir desse disco que eu comecei a ouvir, eu fui atrás de algumas bandas de glam que eu gostava, Dokken, né, muita banda nesse estilo, Motley Crue, porque até a fase do Kiss ali, que eu não gostava, da fase mais sem pintura no rosto, eu passei a gostar a partir desse disco aqui, meio que por esse disco, né? A gente vai se aprofundando no estilo de som e vai querendo descobrir outras bandas que fazem um som parecido, na linha. Esse disco eu recomendo muito, tá? Ele é um clássico dos anos 80. Eu acho que é o disco mais vendido do Bon Jovi, não tenho certeza, né? Mas pelo que eu escuto falar, eu acho que é o campeão de vendas, né, da banda. Aqui só tem clássicos. Se você aqui tem clássicos aqui que a banda, enquanto existir, vai tocar ao vivo, né? Apesar que o John Bon Jovi hoje não tem voz para cantar essas músicas mais altas, mas é um disco maravilhoso, tá? Ouçam, quem não é radical, ouçam de novo, prestem atenção, dê preferência a ouvir música sempre com uma maior qualidade possível, né? Porque a música, você acaba descobrindo ela sempre novamente, de acordo com que você for melhorando a tecnologia, da qualidade do equipamento, do som, porque a gente vê que a gente descobre coisas novas nos discos que a gente cansou de ouvir no passado, né? Isso acontece às vezes, igual o Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Teve um dia que eu fui colocar aqui, né, que eu tenho um equipamento razoavelmente bom, é, parecia que a entrada da batida do coração estava mais alta, mas, né, deu uma ênfase, preencheu mais a sala. Esse disco nada a ver, né, estamos falando de Bon Jovi, indo para o Pink Floyd, mas eu sempre disse para as pessoas: deem preferência a ouvir a música com atenção e com o melhor equipamento possível, para você ouvir o que a banda se propôs a fazer. Porque a música, ela não é para conhecer somente o refrão. Normalmente o Bon Jovi ele é muito criticado por isso, porque eles têm refrões grudentos e normalmente as pessoas prestam atenção somente no refrão, mas prestem atenção na banda como um todo, os riffs de guitarra, melodia de teclado, né, bateria, baixo, o vocal, aqueles arranjos de vocais, né, o malabarismo que o músico consegue fazer. É um disco que eu recomendo muito, tá? Quem não for radical, prestem bem atenção, passam a ouvir, vocês vão gostar muito. Hard rock, glam metal, como preferirem falar. Eu acho um disco de rock muito bom, tá? Até eu estava mexendo aqui para pegar, eu estava indeciso se eu pegava o Tuesdays ou pegava esse. Eu fui nesse porque foi aqui que eu conheci o Bon Jovi. Mas o Tuesdays é o meu preferido. É um disco mais, acho ele as letras mais carregadas, mas ele é mais introspectivo de pensamento. Esses aqui mais alegre, mais curtição, mas vale a pena, tá? Valeu, galera. É isso aí e até uma próxima.